Olá, aluno! Seja bem-vindo a mais uma aula sobre matrizes. Nessa aula nós vamos tratar sobre algumas operações com matrizes e estas serão a soma e a subtração de matrizes. Então vamos logo dar início a essa aula. Vamos iniciar aqui definindo quais são as condições que devem ser satisfeitas para que nós possamos somar duas matrizes, tá certo? Aqui você vai observar que eu escrevi em linguagem matemática, né, o seguinte: se nós tivermos uma matriz A, cujos elementos são A e J, M por N, esse I, esse J representa a posição do elemento na matriz, o I representa a linha, o J representa a coluna. O M e o N aí que você está vendo tem o seguinte significado: o M representa a quantidade de linhas e o N a quantidade de colunas dessa matriz. E aí você vai ter também uma matriz B, cujos elementos são os elementos B e J. É uma matriz M por N, de ordem M por N, né? Perceba que as duas matrizes têm a mesma quantidade de linhas, estão representadas aí a mesma quantidade de linhas e a mesma quantidade de colunas. Então eu só posso somar duas matrizes se essas matrizes possuírem a mesma quantidade de linhas e a mesma quantidade de colunas, ok? Então temos que os elementos A e J da matriz A vão somar com os elementos B e J, formando um novo elemento C e J, ok? O que é que isso quer dizer? Que os elementos que estão em determinada linha e em determinada coluna da matriz A terão que somar com o correspondente na matriz B, ou seja, o elemento que está na primeira linha, na primeira coluna da matriz A, tem que somar com o elemento que está na primeira linha e primeira coluna da matriz B. Para deixar mais claro para você, nós fizemos aí um exemplo, né? Nós temos uma matriz cujos elementos são menos 3, 5, 0 e 2. E uma outra matriz cujos elementos são 1, 2, 6 e menos 3. Nós fizemos aí a soma das duas. Então eu peguei o menos 3, que está na primeira linha e primeira coluna da matriz, e somei com o 1, que está na primeira linha e primeira coluna da outra matriz. Menos 3 mais 1, nós temos como resultado menos 2. E observe que esse elemento ficou lá no resultado, na primeira linha e na primeira coluna. Ok? Deu para compreender? Vamos pegar aí o elemento que está na primeira linha e segunda coluna. Que elemento é esse? Na primeira matriz? Isso mesmo, é o 5, tá? É o 5. E eu vou somar esse 5 com o que está também na primeira linha e segunda coluna na segunda matriz, que é o 2. Somando 5 mais 2, nós obtemos como resultado o 7. Ok? E o 7 está onde? Está na primeira linha e segunda coluna da matriz, que é o nosso resultado. Vamos pegar agora o 0, que está na segunda linha e primeira coluna, né? É o elemento 2, 1. E o elemento 2, 1 também na segunda matriz, certo? O que está na segunda linha e primeira coluna é o 6. 0 mais 6, nós temos como resultado 6. Se você olhar para a matriz, que é a nossa matriz resultado, o resultado da nossa soma está também na segunda linha e primeira coluna. E aí resta nós somarmos o 2 e o menos 3, né? Mais com menos dá menos, né? Sinais iguais, o resultado aí vai ser negativo. Então fica 2 menos 3, né? 2 menos 3 tem como resultado menos 1. Observe que o resultado ficou na mesma posição em que os elementos que eu somei estavam, né? Então, para você somar matrizes, basta você somar os elementos correspondentes da matriz para obter o resultado, ok? Aqui eu utilizei uma matriz de ordem 4, de ordem 2, perdão, 2 por 2, né? Duas linhas e duas colunas. Mas não é necessário isso, tá? Você não precisa utilizar uma matriz quadrada para poder somar matrizes. Basta que as duas matrizes que você escolheu tenham a mesma quantidade de linhas e a mesma quantidade de colunas, ok? Então, esse aqui assim funciona, né, a soma de matrizes.
Bom, agora a gente vai para uma definiçãozinha bem rápida, né? Aqui existe um tipo de matriz especial, né? A gente viu na outra aula alguns tipos de matrizes e essa aqui também é importante a gente conhecer, que é a matriz oposta, tá? A matriz oposta de uma matriz C, cujos elementos são C e J, e essa matriz é M por N, né? M linhas, N colunas, é a matriz menos C, onde os seus elementos vão ser os elementos menos C e J, e essa matriz também tem M linhas e N colunas, tá? Se eu somar a matriz com a matriz oposta dela, nós vamos ter como resultado a matriz nula, ou seja, a matriz que tem todos os seus elementos iguais a zero. Para melhorar a sua compreensão, eu fiz um exemplo, né? Nós pegamos uma matriz coluna, uma matriz que tem 3 linhas e apenas uma coluna, a matriz C, cujos elementos eram 3, menos 1 e menos 3. E a gente pegou e calculou, digamos assim, a sua oposta, que é a matriz menos C, tá? O que é que você observou de diferente de uma matriz para outra? Ó? Ela também é uma matriz coluna, né? Tem a mesma quantidade de colunas e linhas. A única coisa que mudou foi que o sinal dos seus elementos foram trocados, né? O 3, que era positivo, passou a ser negativo. O menos 1, que era negativo, passou a ser positivo. E o menos 3, da mesma forma. Então, para você obter a matriz oposta, basta que você troque o sinal de todos os elementos da matriz. E aí você vai obter a matriz oposta. Observe que se eu somar essa matriz, ó, se eu somar a matriz C com a menos C, nós vamos obter 0 em todos os elementos, né? Se eu somar 3 com menos 3 dá 0, menos 1 com 1 dá 0 e menos 3 com 3 também dá 0. Nós obteríamos aí, se somasse essas duas matrizes como resultado, a matriz nula, a matriz coluna nula, com todos os seus elementos iguais a 0, ok? Bom, a adição de matrizes tem algumas propriedades que nós vamos ver agora na nossa próxima tela, tá? São 4 as propriedades que você pode observar, tá certo? Na adição, na soma de matrizes. A primeira é a propriedade comutativa. Comutar quer dizer trocar, tá certo? Trocar de posição. Então, a propriedade comutativa, como você pode ver aí, diz que se eu somar a matriz A com a matriz B, é a mesma coisa de eu somar a matriz B com uma matriz A. Isso quer nos dizer que, independente da ordem que você faça essa soma, o resultado vai ser sempre o mesmo. Se você trocar de posição as matrizes, mesmo assim o resultado final da soma vai ser o mesmo, ok? A propriedade associativa, né, de maneira mais simples aí do que a gente escreveu, diz o seguinte: se você tiver 3 ou mais matrizes para somar, independente das matrizes que você escolhe, né, você vai somar 2 a 2, você pode escolher qualquer duas matrizes para serem somadas e o resultado final é o mesmo, né? Eu posso pegar o A com B e depois somar com C, ou eu posso pegar a matriz B com a matriz C e depois somar com a A. Tanto faz a ordem que eu realizo essa operação, o resultado final também é o mesmo, né? O nome é associativo, é que eu posso associar as matrizes, né? Juntá-las. E aí, independente de como eu faço essa junção de matrizes, o resultado final vai ser sempre o mesmo, ok? Bom, nossa terceira propriedade é a propriedade do elemento neutro, né? A gente sabe que existe uma matriz chamada matriz nula, que se eu somar essa matriz com qualquer outra, ela vai servir como se fosse o nosso zero, né? Se eu somar a matriz A com a matriz nula, o resultado vai ser a matriz A, não vai alterar nada essa matriz, ok? Então a matriz nula tem esse papel, ela é o elemento neutro, tá ok? E a gente já tinha visto já no slide passado, mas está incluída entre essas 4 propriedades de matrizes, né? O elemento oposto, né? A matriz oposta. Então, que a gente já viu, inclusive, se eu pegar uma matriz e somar ela com a matriz oposta dela, né? Que a gente viu que a gente obtém apenas trocando o sinal dos elementos da matriz, nós vamos ter como resultado a matriz nula, certo? Isso funciona sempre para a adição de matrizes, para a soma de matrizes, tá certo? Então, essas aqui são as 4 propriedades da adição de matrizes. Seguindo aqui, para nós encerrarmos essa aula, tá? Nós vamos falar sobre a subtração de matrizes, ok? Subtrair,
uma matriz de uma outra, é a mesma coisa de você somar uma matriz com o inverso da outra, né, com o oposto da outra. Você pode observar aí que inclusive eu escrevi isso ali, né, o elemento A e J mais menos o elemento B e J, tá ok? Então você pode fazer isso. E aí eu coloquei um exemplo para elucidar, tornar mais simples você compreender esse conceito de subtração de matrizes. Então, assim como na adição, na soma de matrizes, você tem que pegar os elementos correspondentes para poder realizar a operação. Então, o menos 3 vai subtrair com o 1, porque eles estão na mesma posição nas matrizes, né? Estão na primeira linha e na primeira coluna. Menos 3 menos 1 vai ter como resultado menos 4. Esse menos 4 vai estar lá na nossa matriz solução e está na primeira linha e na primeira coluna como os elementos que a gente usou para subtrair. Nós temos aí também o 5 e o 2, né? Ó, na primeira linha e segunda coluna. 5 menos 2 dá 3, tá certo? Ó. E o 3 está ali na nossa matriz solução, na primeira linha e segunda coluna. 0, vamos pegar o 0 e o 6, né? Os elementos correspondentes aí que estão na segunda linha e primeira coluna. 0 menos 6 dá menos 6, ok? Então o resultado está ali na segunda linha e primeira coluna. E aí, por fim, nós temos o 2 e o menos 3. 2 menos menos 3, observe que menos com menos, nós vamos ter como resultado aí o sinal positivo, né? Sinais diferentes, ou perdão, sinais iguais, você vai ter o resultado positivo. Então fica 2 mais 3, na verdade, né? 2 mais 3, nós teremos como resultado o 5, né? O 2 e o menos 3 estavam na segunda linha e segunda coluna, e o nosso resultado, 5, também está na segunda linha e segunda coluna, tá certo? Então não é difícil realizar a soma e a subtração de matrizes, tá? É bem simples. Exige, é claro, alguma prática para você compreender direitinho o conceito, mas sem muitas dificuldades. Se houver dificuldade, você me procura, tá? Pode comentar aí no vídeo, pode me procurar aí no e-mail institucional e a gente vai procurar ajudar você, tá ok? Então, eu agradeço aí você por ter assistido esse vídeo. Desejo a você bons estudos. Procure também outras fontes de pesquisa e que você tenha sucesso aí nos seus esforços para aprender esse conteúdo.